Olá, amigos e amigas que acompanham o nosso canal no YouTube. Trago hoje uma reflexão a partir dos aprendizados da doutrina espírita do Evangelho de Jesus sobre o que nós podemos e devemos fazer para descomplicar a nossa vida. Aproveitando que estamos no encerramento de um ano e no alvorecer de um ano novo, que possamos fazer uma reflexão mais profunda com os aprendizados que tivemos e buscar colocar esses ensinamentos em prática. A doutrina espírita ela não se apega a datas. Sabemos que o final de um ano, o começo de outro, faz parte de um calendário que é uma convenção internacional, mas acaba se tornando um ciclo. E como a natureza, né, esse ciclo repete o que a natureza nos demonstra, a natureza é cheia de ciclos, tudo há, né, tudo tem o seu tempo. Então, nós sabemos que esse momento de final de ano e início de um ano novo é um momento que gera reflexão, é um momento que as pessoas param para pensar sobre o que fizeram no ano que está encerrando. Devemos replanejar o ano que vai nascer, renovar sonhos, renovar ideias de conquistas. Então, é um momento propício para uma reflexão profunda mesmo, como a doutrina espírita já nos ensina, por meio da reforma íntima, que começa com o autoconhecimento e com a autoanálise. Então, nesse momento de encerramento de um ciclo, o primeiro dever nosso é agradecer. Agradecer a Deus pela oportunidade, pelos aprendizados, por tudo que ocorreu e por estarmos aqui. Depois da gratidão, nós devemos fazer uma reflexão profunda sobre o que aprendemos durante esse ano, durante esse ciclo que está se encerrando, o que foi que nós aprendemos, o que foi que colocamos em prática do que a gente havia planejado no ano anterior, que situações novas ocorreram, como a gente se comportou, como foi esse ano no sentido material, mas principalmente no sentido moral. Além do aprendizado, e a partir desse aprendizado, a gente faz um replanejamento para o ano vindouro. E nessa ideia do replanejamento é que justamente vamos trabalhar como descomplicar a nossa vida. São dicas a partir de estudos, são dicas bem objetivas, depois a gente pode aprofundar nesses temas, mas primeiramente lembrando, Jesus foi o exemplo da simplicidade. Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier, ao descrever o nascimento, a vinda de Jesus, o seu nascimento, o nascimento do menino Jesus, coloca que a simplicidade e a humildade foram um sinal ali que Jesus quis demonstrar a partir da forma que ele nasceu, uma manjedoura simples no estábulo com animais. A simplicidade apontando ali como um caminho que a gente deve seguir e humildade como a base de todas as virtudes. Tanto que Jesus, para deixar todo o seu ensinamento ainda mais simples, ele disse que resumia todas as leis e os profetas num único mandamento, que é o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, para descomplicar, para que a gente não tivesse a desculpa de que não estava entendendo. Além de resumir, de trabalhar os ensinamentos contextualizando, Jesus também nos falou por meio de parábolas para que a gente compreendesse de acordo com o nosso grau evolutivo. Tudo buscando o quê? A simplicidade na nossa existência. Pois o caminho é simples, o caminho é único na realidade. É o caminho do amor que Jesus veio nos ensinar. Nós é que criamos teorias mirabolantes, nós, enquanto humanidade, nos afastamos de Deus, dos ensinos do Evangelho, buscamos a felicidade onde não está e acabamos complicando a nossa vida. Nesse sentido, a simplicidade, Jesus já veio nos ensinar, é a base de tudo. E para que a gente possa viver essa simplicidade no dia a dia, nós temos que viver no presente, viver de modo consciente. Às vezes a gente fica muito apegado ao que passou, ao passado. O passado é aprendizado, é experiência. Ou ficamos ansiosos na expectativa do futuro, que ainda não existe e será consequência do hoje. Deste modo, devemos viver conscientemente o nosso presente, depositando toda a nossa energia no que estivermos fazendo naquele momento. Devemos nos concentrar no que estamos fazendo naquele momento, mergulhar verdadeiramente no que estamos fazendo para vivenciar
tudo que aquele momento pode nos dar, pois o presente é o único momento que existe. O passado, como eu falei, já passou e o futuro ainda não existe. Viver o presente, desligando-se muitas vezes de aparelhos que possam interferir na nossa consciência, no que a gente está pensando, deixar de buscar fazer mil coisas ao mesmo tempo e buscar focar naquilo que a gente quer naquele momento. É uma outra dica. Depois disso, nós devemos entender que a nossa trajetória aqui na Terra, ela vai ter momentos de altos e baixos. Vamos ter momentos felizes e momentos também de dor. Então devemos entender que a dor, o sofrimento, a aflição ainda faz parte da nossa vida. Ainda faz parte de acordo com o nosso grau evolutivo. Então, deve ser entendido não como um castigo, não como algo negativo no sentido que muitas vezes a gente pensa, mas como um aprendizado, como uma oportunidade de refazer algo, de recomeçar. Então, dores e aflições irão existir. O que é que vai nos realmente assim, o que é que vai nos trazer a forma que a gente vai sentir essa dor é a forma que a gente lida, é a forma que a gente entende. E aí a gente deve ver como aprendizado que servirá para a nossa evolução. No sentido também de buscar descomplicar a nossa vida, devemos enxugar a nossa agenda. Nós estamos criando por dia, sim, praticamente 1000 atividades, sabendo que não vai dar conta. E aí a gente coloca uma agenda cheia de atividades para fazer, não dá conta, fica frustrado, vai deixando para o outro dia, e no outro dia a gente não consegue dar conta novamente, e os dias vão passando e ficamos com a sensação de que não estamos fazendo nada. E essa agenda geralmente é recheada, é cheia apenas de afazeres materiais, deixando até pouco espaço para a nossa evolução espiritual. Então vamos buscar agendar. Vamos buscar colocar como atividades para o nosso dia a dia aquilo que realmente é necessário, aquilo que é verdadeiramente essencial para a nossa vida, aquilo que vai nos levar ao crescimento moral também e aquilo que a gente pode cumprir, que a gente pode fazer. Não adianta se encher de preocupações e coisas que a gente não tem como controlar e depois ficar ansioso, ficar depressivo, ficar preocupado por não ter conseguido realizar. É algo para a gente também buscar vencer no nosso dia a dia. Também devemos buscar, na nossa jornada durante o ano novo, vencer o egoísmo. Vencer o egoísmo, que é a grande chaga moral da humanidade, através da prática da caridade. E o que é a caridade ensinada por Jesus? É a caridade que nos leva ao amor, que nos leva à evolução. A caridade, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta aos benfeitores e eles respondem aqui de modo bem resumido, né, que a gente deve praticar a caridade através do que a gente chama de BIP, que é benevolência, indulgência e perdão. Vivendo essas virtudes, a benevolência, vivendo a indulgência, vivendo o perdão, a gente vai descomplicar muito a nossa vida também nesse ano novo. Nós ainda devemos entender que devemos também nascer de novo a cada dia. Devemos renascer de novo nas ideias, no comportamento, devemos estar readaptando-se às realidades que estarão se apresentando, para não ter aquela vida que nós achamos que deve ser como uma linha reta, somente aquilo que a gente planejou deve ser feito e não querendo mudar e muitas vezes sofrendo por não mudar. A vida é um convite à renovação, à evolução. Então vamos nascer de novo junto com esse ano novo. Renascer nas ideias, nos pensamentos, renascer nas energias, nas emanações que a gente está emanando para si e para o mundo. Vamos buscar fazer diferente, aprender com o que fizemos nesse ano de 2020 e fazer diferente, renovar-se no ano de 2021. Como eu falei no início, brevemente estarei postando aqui mais vídeos explicando cada uma dessas dicas. Hoje, de modo geral, é para que a gente tenha essa compreensão para iniciar esse novo ano com muita fé,
com muita esperança. Lembrando, esse ano de 2020 foi um ano complicado, difícil, mas foi um ano recheado de aprendizados. A pandemia, não por acaso, como um flagelo destruidor, conforme ensina Allan Kardec no Livro dos Espíritos, os flagelos destruidores servem para que nós possamos ter aprendizados e do mal Deus tira o bem, que é o progresso. É um castigo divino? Não, não é. São consequências de atitudes, de equívocos nossos que nos levam aos flagelos destruidores. Mas quando a gente usa esse flagelo para o aprendizado, nós temos um grande progresso na frente. E é esse o momento que nós estamos vivendo hoje, da transição planetária rumo a um mundo regenerado. E o flagelo da pandemia veio para acelerar esse processo com os devidos aprendizados que a gente, porventura, esteja tirando, esteja trazendo para a nossa bagagem moral e espiritual. Então fica aí essas dicas de alguém que também está buscando aprender, buscando praticá-las, trazendo aqui para compartilhar, para que mais e mais pessoas possam ter um ano de luz, um ano de paz, um ano de equilíbrio e, como falei no início, um ano em que a gente não complique a nossa vida, um ano de simplicidade, um ano de leveza e um ano de felicidade. Gratidão, tudo de bom.